Mary, você não queria tanto vir aqui? Você não fugiu do seu quartinho hoje pra poder vir aqui? Brinca aí com a tia Matahari. Brinca com a tia Matahari. Ai, Mataharis. Vovó, criança precisa brincar pra gastar energia. Nem todo dia a vovó consegue esse tempo. Mas hoje é feriado, né, vovó? Não importa. Nenhum dia é um dia fácil. Vovó tem que fazer de tudo para conseguir dar atenção para essas criancinhas. Não é verdade? Porque criança precisa gastar energia. Né, Tostoi? Energia, vovó. Energia. Energia que é bom. Ó. Ô, Matahari, você machucou seu sobrinho? Ai. Já melhorou, ele já tá ótimo. Ai, já tá até te caçando, ó. Tá até te caçando. Gosta da confusão. Ah, bem feito. Bem feito, Tostoi. Bem feito pra criança. Pronto, todo mundo quietinho. Eles são muito amorosos, eles gostam muito de brincar de jiu-jitsu. Ai. Quanto jiu-jitsu entre vocês. Mas o que ama demais um jiu-jitsu, gente. É muito sem vergonha. Ele tá bagunçando a câmera toda, né? Oh, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, como é que gosta? Ai. Como é que gosta de brincar essas crianças? Dona Marilyn Tostoi, Mary, a orelhinha dele, Mary, deixa a orelhinha do meu nenenzinho, deixa a orelhinha do meu nenenzinho, do meu tico-tico, meu gostosinho, Marilyn. Ô, Marilyn, e agora? O que aconteceu? Ih, estão brigando lá fora, estão discutindo, mas a gente não tá nem aí. A gente quer brincar. Deixa lá os cachorros brigar com o gato que tá passando no telhado e vocês aqui, né? Só na felicidade, quer nem saber. Quer só brincar aqui com a vovó. Você vai sufocar o seu irmão assim, a dona Marilyn. Aqui, ó, já tá enchendo de pelo, ó, o lençol novinho que a vovó fez. Você sabia que a vovó ainda não tomou café? Ela se distraiu aqui, ó, cuidando de vocês, e ela esqueceu de fazer o café dela. Ai, gente, a vovó esqueceu de tomar café. Esqueceu. Vocês estão tudo alimentados, né? Não é mesmo, dona Mary? Eu tive que vir ver, né? Vem pra cá. Para, menina. Vem. Eu tive que... Aqui tá escuro. Eu tive que vir para ver o que tá acontecendo, porque estavam numa latição tão grande. Falei, alguma coisa deve estar acontecendo, né? Alguma coisa deve estar acontecendo. Só que quando eu fui ali pra porta, né? Aí eles estavam na porta. O que tá acontecendo?
Deixa eu ver. Quem é que foi? Não, não em cima de mim, não. Ó, já foram embora, já foram embora. Se era algum cachorro que passou aqui, meu filho, já foram embora. Sai fora. Já foram embora. Tava uma latição dos infernos. Ó, tem cachorro nenhum ali embaixo, ó. Não tem, não tem, não tem, menino. Já foi, já passou então. Você tava latindo com a gente doida. Por quê? Hein? Por quê? Por quê? As músicas da igreja. Peraí, olha o zóio aqui, ó. Com folhinha aqui. Então, gente, vamos falar um pouquinho. Primeira coisa a se dizer. O CapCut que eu uso para fazer edição dos vídeos aqui do canal, nos últimos dias ele começou a apresentar umas mensagenzinhas meio ameaçadoras, do tipo limitando algumas funcionalidades, sabe? Tipo, por exemplo, para exportar o vídeo em alta resolução, ele colocando assim: você só pode ter 3 usos durante o mês. Se você fizer mais de 3 usos, você tem que ir para a versão Pro, ou seja, pagar. Então o vídeo de ontem, por exemplo, já não foi em alta resolução por causa disso. Qual vai ser a solução? Simples, eu vou mudar de aplicativo. Tão simples quanto isso, não vai pagar, vou nada. Até tinha um que eu cheguei a usar um tempo atrás, alguns meses atrás, só que depois acabei deletando, né? Acabei desinstalando, porque eu preferia o CapCut. Muito possivelmente, por enquanto eu ainda vou ficar usando o CapCut, porque assim, eu não tô fazendo nada que exija, né, tanto detalhe e tal. Mas quando começar a me ser realmente prejudicial, porque eu já vi que começaram a colocar limite também na parte de extração de áudio, que é, por exemplo, o início desse vídeo tem o quê? Tava eu fazendo minha ginastiquinha, minhas dancinhas, eu só faço ginástica com música, só que como as músicas têm direito autoral, o que que eu faço? Venho pra cá, tiro o áudio da música e coloco uma outra música que seja permitido, né, pelo YouTube. Então eu preciso muito dessa função de extrair áudio. Aí eu já vi que o CapCut colocou também uma limitação de vezes que eu posso fazer essa extração de áudio. Então, muito possivelmente, quando chegar aquele limite, você não pode mais extrair áudio nenhum, eu vou desinstalar o CapCut. E muito possivelmente deve ser o YouCut que eu devo instalar, porque é um aplicativo que eu já cheguei a fazer, sei lá, edição de 1 ou 2 vídeos por ele. Não tinha gostado tanto do YouCut, por apenas... Ele é bem mais simples até que o CapCut, mas eu não tinha gostado por apenas uma questão: demora demais, gente do céu. Aquela coisa, na hora que a gente acabou de gravar o vídeo, acabou de editar, a gente tem que exportar para um formato para depois mandar para o YouTube. Gente, essa exportação, sabe, um vídeo às vezes que nem era tão longo, ficar assim horas até ficar pronto para você poder mandar para o YouTube. Então isso eu não tinha gostado no YouCut. Mas se o YouCut não estiver fazendo gracinha igual o CapCut, então eu devo ir para o YouCut. Não é agora, mas possivelmente em breve. E aí eu indo, podem notar diferenças, às vezes algumas coisas, tipo nas fontes que eu utilizo aqui, que eu utilizo muitas fontes fornecidas pelo CapCut, né? Tipo o Vinco, é a fonte oficial aqui do canal. Filtros eu não uso praticamente, mas ontem eu tava querendo usar um filtro, nem era pra vídeo daqui não, era pra outra coisa. Era pra coisa de WhatsApp. Nossa, antes tinha tantos filtros gratuitos, né? Tipo, de preto e branco, coisas assim, coisas simples, né? Nada de modificar, nada não. E hoje o CapCut tá assim, não oferece quase nada de graça. Então, só avisando que se notarem em breve diferenças na estética do canal, é por causa disso.
E eu estou aqui, ó, tomando um cafezinho com leite, bem quente. Engraçado, porque eu fico tão ansiosa esperando o inverno chegar, o frio chegar, e tá um frio mais ou menos, né? Tô com uma blusinha, ela é cheia de buraquinho, mas ainda assim já é uma blusa de frio, né? Mas aí chegou, nossa, que eu ia estar vibrando de alegria e felicidade, mas eu energeticamente não estou muito bem nesses últimos dias. Porém, eu sei o motivo, né? Nós estamos com muitas mudanças aí no céu, de muitos planetas que estão saindo de Peixes e indo para Áries. E aí acaba tendo a ver muito com um choque de realidade. De você... Em Peixes a gente é meio sonhador, a gente cria expectativas das coisas e tal. E em Áries não, a gente quer ser prático, a gente quer, resolve aí. A gente não quer perder tempo, a gente quer iniciativa, a gente quer ação. Então muda de uma coisa assim, né, mais lúdica, mas não sei o que, para uma coisa mais prática, uma coisa mais... A gente quer muito presença nas coisas e tal, e aí há uma mudança, né? Só que cada planeta tem mudanças em áreas diferentes, né? Em setores diferentes da nossa vida. Então, primeiro estava essa retrogradação da Vênus, que vai para Peixe, vai para Áries, vai para Peixe, vai para Áries. Aí que mexe em questões de dinheiro, em questões não exatamente de dinheiro, mas de valores, né? Daquilo que a gente dá valor na vida e tal. E amor, paixões, arte. A questão estava na Vênus, né? Aí agora a Vênus já está direto em Áries. Ela estava lá em Peixes, tal, meio iludida. Agora ela já está em Áries. Aí Netuno acabou de entrar em Áries também. Netuno vai lá a questão do inconsciente. Tanto pode ser bom como pode ser ruim, porque Netuno é o planeta das profundezas, das águas. Quando você olha para a água, você vê as coisas de maneira turva. Nem sempre a coisa vai estar tão clara, né? Mas, bom, tava em Peixes, agora tá em Áries, então melhorou um pouquinho, né? E agora a gente vai ter Saturno também, entrando em Áries. Aí eu fico pensando, gente, deve ser tão bom uma pessoa que não entende nada de astrologia, né? Tipo assim, porque o pouco que eu sei, a gente pelo menos a gente já fica meio preparado para algumas coisas, sabe? Tipo, houve os movimentos que eu fiz algum tempo atrás, que foi com uns aspectos em Peixes, que eu sabia que podia dar ruim, mas mesmo assim eu fui, né? Então, assim, mas o bom é que, assim, talvez por eu não estar hoje me debulhando em lágrimas, seja por causa disso. Porque, tipo, eu meio que quis pagar pra ver. Porque pensa assim, se você for seguir a astrologia a sério, tudo, você... é foda porque, por exemplo, imagina que você deixa de fazer uma coisa pensando assim, porque a astrologia estava ali indicando pra eu não fazer. Mas aí, digamos que ao não fazer, você talvez fique naquela coisa na sua cabeça, poxa, como teria sido se eu tivesse feito? Eu ainda prefiro me arrepender daquilo que eu fiz do que aquilo que eu não fiz. E se incomoda muito? E se eu isso? E se eu não, sabe? Eu raramente tenho coisas nesse nível pra eu me arrepender, porque geralmente eu dei a cara pra bater mesmo, eu fui mesmo sabendo que podia dar merda pra mim. Mas eu fui, eu sei o resultado do negócio, porque eu acho muito ruim você depois ficar assim, mas e se eu tivesse feito diferente, sabe? Porque não pode ser tão literal assim, né? A vida, ela muda o tempo todo, qualquer passo que a gente dá muda a direção de toda uma história, né? Então tinha umas questões aí que estavam com a Vênus em Peixes, que eu não devia, mas
eu quis apostar nessa coisa meio, né, muito cor-de-rosa e tal, né? Eu falei assim, não, mas talvez isso me traga alguma suavidade, por eu geralmente não ser tão suave assim em algumas questões. Por eu ser dura em algumas coisas, eu pensei assim, talvez se eu fizer isso justamente nessa energia de peixes, né, vai trazer um equilíbrio e tal. Mas na verdade não. Na verdade, eu não devia ter feito tais coisas em peixes, porque era Vênus e era Netuno também, por justamente causar essa confusão, aquela coisa de você olhar para algo e você criar expectativas, de você ter um olhar muito irreal sobre as coisas. Você vê as coisas conforme você gostaria que elas fossem e não de fato como elas são. Aí você passa pano, tal. Mas aí, pra minha sorte, né, esse acontecimento foi assim, já no final ali, retrogradação de peixes, e aí agora eu estou em Áries, então eu tive um tempo muito curto para levar o choque de ilusão, né? Tem pessoas que podem ficar num aspecto de ilusão durante muito tempo, então comigo foi muito curto, já tô desiludida, já iludi, mas já me desiludi. E já tá tudo bem, entendeu? E graças à astrologia, né? Eu sabendo dessas possibilidades, imagina uma pessoa que se joga pra caralho num negócio, toda achando 100% de garantia que tudo vai dar certo, nananã, que não tem nenhuma perspectiva ruim, não, porque tudo tá me mostrando coisas boas. Aquela história aquela frase do Machado de Assis, né? Antes de cair das nuvens do que de um terceiro andar. Sabe? Então, assim, pelo menos eu tinha essa perspectiva, eu sabia que eu não estava no melhor aspecto para iniciar algo, e mesmo assim eu iniciei, então eu sabia que podia dar ruim. E ao dar ruim, pelo menos eu não estou sofrendo, porque eu sabia do que podia ter acontecido. É muito sobre você achar que uma coisa é uma coisa e na verdade a coisa é outra coisa. Mas pronto. Aí eu acho, eu tô assim, tô mais calada, mais observadora. Eu tô mais quietinha, na verdade, tal, porque eu tô agora vendo os movimentos. Agora parecem umas coisas aí pra acontecer. Umas coisas novas pra acontecer. Mas é isso, sabe? É isso. No mais, anda tudo um pouco parado, porque eu estou com muita vontade de fazer muita coisa, mas é como se eu estivesse meio agarrada. É curioso isso, você tá com muita energia por dentro, mas as coisas não estão no mesmo ritmo que eu, como se a música que eu estou dançando ainda não é a mesma música da vida. É igual quando eu edito e troco a música da música que eu tava dançando. Não fica igual, né? Porque a emoção que eu tava dançando uma coisa não é a emoção da música que eu coloquei ali pra substituir só por questão de direitos autorais. E no mais, eu ando me sentindo meio culpada por todas as vezes que eu estive muito ocupada, né, fazendo as coisas e não pude dar atenção para os meus cachorros, os cachorros deviam ser a prioridade, são a prioridade na minha vida, mas tipo, se eu tenho que sair para alguma coisa, tipo, eles que esperem, sabe? Não são humanos, não posso levá-los junto comigo para alguns lugares e eles estão na minha teoria, eles estão na metade da vida. Mas é na minha teoria muito otimista. Muito, muito, muito otimista, sabe? Tipo, na minha teoria, meus cachorros vão durar 20 anos. Os mais velhos estão com 11 para 12 anos. Então, assim, passaram um pouquinho da metade da vida. Porém, aí eu conheço, assim, do que é próximo a mim, não tô falando do mundo, tô falando daquilo que é próximo a mim, dos cachorros que eu vejo nas redondezas e tal. Eu conheço alguns que morreram com essa idade, tipo
Os do meu compadre, sabe, que morreram com 19 anos, 18, 19 anos. Conheço algumas pessoas que tiveram cachorros com uma vida bem longeva. Mas no geral, na maioria das vezes, eu vejo os cachorros morrerem com 9 anos, com 10 anos, com 11 anos. E por mais que você vê meus cachorros, você pensa, nossa, mas nem parece que é um cachorro idoso. Porque eles correm muito e tal, né? Mas, por exemplo, em termos de dentes, os dentes deles já estão tudo fraquinho. Mary e Tolstói, que são os mais novinhos, que deve estar com 9 para 10 anos, né? Eles parecem bebês, mas eles são velhinhos, gente. E brincam, né? E pulam um outro e tal. E tem uma energia. Os cachorros têm a energia que eu tenho quando eu estou dançando. Quando eu não estou dançando, eu pareço uma velha de 98 anos. Mas quando eu estou dançando, haha, sabe, tem uma energia, uma felicidade que não cabe em mim. Eu penso, de onde vem essa felicidade? É da música, gente, é da música. Mas, aí eles têm muita energia. Mas, de fato, eles estão idosos. Então, assim, já começo a me preocupar com algumas coisas, com a alimentação, que eu já tô tendo que mudar a alimentação deles. Começa a me dar algumas agoniazinhas. Toda vez que eu vou fazer coisas que eu fico sem tempo para eles, eu me sinto muito mal, porque assim, o ser humano, a gente tem a expectativa de viver tanto quanto nós. Porque a gente sempre tem uma expectativa de viver até, sei lá, os 100 anos, né? Mas o cachorro, você sabe que não vai passar de 20 e poucos anos. Então, eu saber disso, saber que o tempo deles é limitado, que já tem metade da vida deles, mais de metade da vida deles que já se passou, e que depois, né, vão vir algumas dificuldades, que eu não quero que eles sofram e tal, começa muito aquela coisa de, enquanto eles estão, pelo menos aparentemente saudáveis até, né, e tal, ninguém aqui, graças a Deus, nenhum deles tem dor, não tem nenhuma limitação, eu querer aproveitar eles o máximo. Aí aquele dia que eu não aproveito, eu me sinto muito mal comigo. Então hoje eu quis fazer muito isso, quis pegar os pequenininhos, tenho pegado bastante os pequenininhos. Amanhã eu já vou ficar mais com os lá de fora, com Pandora e Biagio. A Tahara e Franz Kafka não, estão sempre comigo porque eles têm acesso à casa toda, né? Então onde eu tô, eles estão. Mas é muito também em função de o Franz Kafka Franz Kafka e a Matahari, né, que ficou comigo aqui. Eles sabem, por exemplo, me pedir pra ir lá fora. Ah, mãe, quero fazer xixi. Eu não podia aqui, quando eu tava aqui com o Tolstói e com a Meryl, deixar eles aqui sozinhos e ir lá na cozinha buscar um café. Nesse momento era quando o menino iria, sabe, levantar a perninha e fazer alguma coisa aqui na cama, porque ele já não tem essa educação, não tem esse hábito, né? Agora que eu vi que durante o vídeo todo tava essa vasilhinha aqui em cima da máquina de costura, né? É uma vasilhinha com... trago aqui uns lanchinhos. As crianças. Bom, gente, mas é isso, sabe? Vou ficar por aqui. E a gente se encontra no próximo vlog. Beijinho, tchau, tchau.